Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. Nesse nosso terceiro programa da nossa série sobre imposto de renda de pessoa física, vamos dar continuidade a uma série de dicas que estamos dando para que você possa fazer a sua declaração da melhor forma possível e evitar problemas com o leão e cair na tão temida malha fina. No programa de hoje, especificamente, falaremos sobre os dependentes que podem ser informados na sua declaração e também sobre as deduções permitidas por lei para que você possa pagar menos imposto ou receber uma restituição maior. Meu nome é André Charoni, sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência. Está começando agora o Conexão Contábil. Para aqueles contribuintes que optam por fazer a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele modelo na qual você vai utilizar as deduções legais em vez do modelo simplificado, a informação dos dependentes é fundamental para que você tenha abatimentos maiores e consiga, de repente, receber uma restituição maior ou pagar menos imposto. Entretanto, é importante ressaltar que existem alguns detalhes a serem observados quando você vai informar esses dependentes. A primeira questão é quem pode ou não ser dependente. Vamos falar daqui a pouco que nem todo mundo, por mais que você ajude, não pode ser declarado na sua declaração. Existem detalhes específicos que você deve observar que estão previstos na legislação para que você possa declarar de repente aquele sobrinho, aquele menor que você ajuda, ou mesmo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, dentro da sua declaração de imposto de renda. E se você não observar isso daí, é bem provável que você caia na malha fina e tenha que pagar de repente o valor da diferença do imposto com multa e juros pela não observação à legislação fiscal. Um dos primeiros pontos a serem observados quando você vai declarar alguém como dependente na sua declaração de imposto de renda é em relação aos rendimentos desse dependente. Se você declara uma pessoa como sua dependente, você precisa automaticamente declarar todos os rendimentos que aquele dependente possui também na sua declaração. Por exemplo, se você possui um filho que está na faculdade e faz um estágio, por exemplo, os valores que ele recebe de bolsa de estágio são rendimentos que devem ser informados na declaração de imposto de renda dele. Mas se ele não fizer a declaração de imposto de renda e ele for declarado como seu dependente, você precisa somar os rendimentos dele na sua declaração. Existe um campo específico no programa da declaração de imposto de renda que permite você fazer isso. Então, na prática, o que vai acontecer é que os seus rendimentos vão somar com os rendimentos da bolsa de estágio dele e isso geralmente faz com que você acabe pagando mais imposto. Então, isso é bom você analisar porque cada caso é um caso, vai depender muito das despesas que você possui em relação àquele dependente, do valor do rendimento que aquele dependente recebeu, mas geralmente quando o dependente possui rendimentos próprios, geralmente dá valor de imposto a pagar ou vai diminuir a sua restituição e nesse caso é mais vantajoso que o dependente faça uma declaração separada e você não declare aquela pessoa como seu dependente na sua própria declaração. Mas cada caso é um caso, então peço para o seu contador fazer análise para você para verificar qual é a opção mais vantajosa. Outro ponto a ser observado é que caso o seu dependente possua bens ou direitos, como por exemplo um imóvel, um terreno, um veículo, etc., ou mesmo contas no banco, esses bens e direitos do dependente têm que ser informados na sua declaração. Atualmente existe inclusive um campo específico quando você vai informar os seus bens e direitos, na qual você vai marcar se aquele bem é seu ou do dependente. Aí você especifica de qual dependente aquele bem é especificamente. Vamos ter um programa ainda falando especificamente sobre a declaração de bens e direitos na declaração de imposto de renda, em que vamos falar sobre isso com mais detalhes. Porém, não esqueça que se você for incluir alguém como seu dependente, você precisa informar na sua declaração também os bens e direitos que aquela pessoa possui. Por fim, um outro ponto que já não é mais novidade, mas muitas pessoas acabam esquecendo ainda, e deixam para cima da hora, é que qualquer dependente atualmente, de qualquer idade, pode ser até um bebê recém-nascido, se você for declarado como dependente, ele precisa ter CPF. Então, se o seu filho, de repente, independente da idade, como eu falei, pode ser até recém-nascido, se ele for declarado na sua declaração como dependente, ele precisa ter CPF para que você possa fazê-lo. Caso contrário, você não vai conseguir declarar. E se você colocar um CPF inventado, por exemplo, pior ainda, a sua declaração vai cair na malha fina e você vai ter problemas com a Receita Federal. Então, se você quer declarar alguém como dependente, tenha certeza de que aquela pessoa tem CPF, senão você não vai conseguir fazer essa declaração. Bom, e quem pode ser declarado como dependente? Como nós falamos anteriormente, não é todo mundo que você pode declarar.
Então a legislação prevê basicamente essas situações em que você pode declarar uma pessoa como sua dependente na sua declaração de imposto de renda. A primeira, e eu diria que é a mais comum, é o seu companheiro com o qual você tenha filho ou viva mais de 5 anos, ou o seu cônjuge, ou seja, a sua esposa ou o seu esposo. Tá? E lembrando que atualmente é perfeitamente comum você declarar, inclusive, casais homoafetivos, não tem problema nenhum em relação à legislação fiscal quanto a isso. E se você vive com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher há mais de 5 anos, ou se você tem filho com ela, ou se ela é sua esposa ou seu esposo, você pode, sem problema nenhum, declará-la ou declará-lo como seu dependente. Porém, normalmente eu ressalto, se aquela pessoa também trabalha, também tem rendimentos, geralmente não vale a pena você declará-la como dependente, e sim você fazer a declaração dela em separado da sua. Porque se você faz em conjunto, se você declara como dependente, você vai ter que somar os rendimentos e geralmente isso faz com que você tenha imposto a pagar. Então analise bem a situação com o seu contador, mas se de repente aquela pessoa não tem rendimentos, aí vale a pena você declará-la como dependente com certeza. Filhos ou enteados até 21 anos de idade, em qualquer situação, podem ser declarados também. Agora, cuidado com uma situação. Se os pais fizerem declarações em separado, você só vai poder declarar aquele menor, ou enfim, aquele filho até 21 anos, em uma das declarações. Então, você não pode declarar o mesmo menor ou o mesmo filho até 21 anos na declaração do pai e na declaração da mãe ao mesmo tempo. Você tem que escolher em qual seria mais vantajoso. E aí, o ideal é você fazer a simulação para verificar em qual dos dois você vai ter um imposto menor a pagar ou uma restituição maior, porque isso vai depender também dos rendimentos que cada contribuinte possui. Então, novamente, fale com o seu contador para ele fazer essa simulação. Mesma coisa acontece também com os filhos até 24 anos, se eles estiverem na universidade ou cursando um curso técnico. Nesse caso, você pode declarar até 24 anos. A legislação amplia um pouquinho esse prazo que você possui, até porque nós sabemos que em muitos casos os pais continuam ajudando os filhos enquanto eles estão no processo de formação no ensino superior. Então, por isso, a legislação permite que você tenha um prazo maior de até 24 anos para declarar seus filhos se eles estiverem cursando ensino superior. O ponto importante em relação a essa idade é que você pode declarar aquele dependente desde que ele tenha tido essa idade em qualquer período do ano que você está declarando. Por exemplo, se o seu filho faz aniversário, fez 25 anos em 10 de janeiro de 2019. Ainda que ele tenha ficado só 10 dias do ano de 2019, lá em janeiro, com 24 anos, depois ele tenha feito logo 25, ainda assim você pode declará-lo como dependente se ele estiver cursando ensino superior. Se ele tiver ficado um dia só com aquela idade, você pode declarar. Então, cuidado com isso daí, que muita gente pensa que pelo fato do filho ter feito 25 ao longo do exercício, ao longo do ano, ele não pode fazer mais a declaração dele como dependente. Pode, desde que ele tenha ficado com essa idade de 24 anos até pelo menos um dia que seja durante aquele exercício sobre o qual você está declarando. No caso, o ano calendário seria 2019. Irmão, neto, bisneto, enfim, que você ajude em qualquer hipótese, pode ser declarado como dependente única e exclusivamente se você tiver guarda judicial daquela pessoa. Seja no caso dele ser menor de 21 anos, seja no caso dele ser até 24 anos, esteja cursando ensino superior, enfim. Em qualquer uma dessas hipóteses, você só pode declará-lo como dependente se você tiver guarda judicial, no caso de irmão, de neto, bisneto, enfim, pode entrar aqui até primo, enfim, basicamente qualquer menor, qualquer pessoa que você ajude, você pode declarar como dependente se e apenas se você tiver guarda judicial dela. É muito comum pessoas caírem na malha fina por causa disso, tá? Às vezes a pessoa ajuda o irmão, ajuda o sobrinho, ajuda o neto, e nada de errado em fazê-lo, só que se ela não tiver guarda judicial, apesar de ajudar, apesar de pagar a faculdade, plano de saúde, o que seja, ela não vai poder declará-lo como dependente na sua declaração de imposto de renda. Então, se você faz isso, se você quer declarar aquela pessoa como sua dependente na sua declaração, você precisa procurar um advogado e tentar buscar a guarda judicial daquela pessoa que você vai declarar. Bom, nós temos também pais, avós e bisavós, desde que em 2019, que é o ano calendário dessa declaração atual que nós estamos fazendo em 2020, eles tenham recebido rendimentos tributáveis ou não, que tenham sido não superiores a R$ 22.847,76. Então, se o seu pai, se sua mãe, se sua avó, bisavó, etc., tiver recebido rendimentos até esse valor, podem ser declarados na sua declaração como dependente. Se eles receberam acima disso,
eles vão ter que fazer a declaração própria deles, não podem ser incluídos como dependentes da sua. Menor pobre até 21 anos que você crie, eduque, que você ajude, que você de repente pague a faculdade, pague o colégio, etc., podem também ser declarados, mas novamente, apenas se tiver guarda judicial. E pessoa absolutamente incapaz, da qual você seja curador, tutor, ou ainda um filho que você tenha que seja incapaz pela legislação, que tenha algum tipo de problema de saúde que faça com que ele não tenha plena capacidade, também pode ser declarados em qualquer idade, desde que você tenha a documentação que comprove isso daí. Tá? Então, cuidado com as situações em que você pode declarar os dependentes, porque é muito comum, e eu converso até com os colegas contadores que devem passar por essas situações, chegar cliente que quer declarar o vizinho, quer declarar o papagaio, o periquito, então isso daí não pode ser feito porque você tem uma probabilidade muito grande de cair na malha fina. A Receita Federal tem tido um critério muito grande em relação a isso daí, porque durante muito tempo as pessoas declaravam quem queriam e, enfim, com o objetivo de pagar menos imposto, de receber uma restituição maior. Então hoje o controle é muito mais bem feito, então cuidado com esses pontos para que você só declare realmente quem é permitido pela legislação e você não tenha problemas com o leão. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo comercial para ouvir a palavra dos nossos patrocinadores e voltamos a seguir falando sobre as deduções legais permitidas pela legislação para que você declare na sua declaração de imposto de renda. Até lá! O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. Nesse nosso segundo bloco, vamos falar sobre as deduções legais que o regulamento do imposto de renda permite que você abata, que você informe na sua declaração e deduza da base de cálculo do seu imposto. Obviamente, isso para quem opta por realizar o modelo completo da legislação. Como nós já falamos em programas anteriores, os quais você pode inclusive conferir nosso canal no YouTube, cujo link vai estar aqui embaixo para que você possa acessar. Se você opta pelo modelo simplificado, essas informações não vão fazer diferença na sua declaração. Você vai apenas receber um desconto de 20% sobre o seu rendimento tributável. Mas se você possui muitas dessas despesas, vale a pena você fazer o modelo completo e declará-las para abater o valor do seu imposto e de repente ter uma restituição maior ou pagar menos imposto no final da declaração. Então a legislação permite que você deduza basicamente as contribuições à Previdência, tanto a Previdência oficial, essa você deduz integralmente. Então, se você tem um emprego e o seu empregador abate ali o valor do seu INSS para repassar para o governo, esse valor que ele abate vai vir na sua cédula C e você informa para que seja descontado da sua base de cálculo no imposto de renda. As previdências complementares também, privadas, podem ser declaradas e vão abater da sua base de cálculo, porém elas têm um limite de 12% da renda tributável. Então, chegou naquele limite, por mais que você tenha feito mais pagamentos para a previdência complementar, ele não vai abater a partir dali. Então, muita gente faz, por exemplo, a PGBL, que é um tipo de previdência que é abaixo do imposto de renda, ele faz já pensando em ter uma restituição maior no ano seguinte. Então, não adianta você fazer um recolhimento que seja maior do que 12% do seu rendimento tributável, porque aí você vai estar pagando a mais sem ter o benefício de dedução. Então, preste atenção nesse ponto, converse com o seu contador sobre isso. Gastos com despesas médicas também podem ser abatidos da sua declaração de imposto de renda e os gastos com despesas médicas não têm limite. Então, quanto você gastar, você vai poder abater integralmente na sua declaração. Doações para alguns programas específicos que a legislação permite, desde que no limite de até 8% do seu imposto de renda. Então, alguns programas referentes à cultura, à questão do cuidado de adolescentes, de idosos, podem ser abatidos do seu imposto de renda. Então, procure o seu contador que ele vai poder lhe orientar melhor nesse sentido. Gastos com educação, é possível que você deduza gastos com educação de nível fundamental, médio, superior, técnico e pós-graduações. Fora isso, curso de inglês, curso de teatro, material escolar, isso tudo não pode ser deduzido. Apenas as mensalidades, os pagamentos referentes
a ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação e ensino técnico. E pagamentos de pensão alimentícia, se você paga a pensão alimentícia para uma ex-esposa, para um filho que você possui, enfim, se você faz pagamento de pensão alimentícia, desde que obviamente seja regulamentada, né, em juízo, etc., você pode abater também esse valor da sua declaração de imposto de renda, e a pessoa que recebe a pensão alimentícia tem que informar esse recebimento na declaração dela também. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos no programa de hoje, vamos ficar por aqui. Lembrando que vamos ter ainda outros programas nas próximas semanas sobre declaração de imposto de renda. Então, para não perder, não deixe de se inscrever também no nosso canal no YouTube, cujo link vai estar aqui embaixo, e nos acompanhar nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato também para que nós possamos tirar nos próximos programas. Agradeço pela audiência de todos, até a próxima semana e lembre-se, contem sempre com o contador.